Boas tardes, boas noites. Continuando nossas reflexões a respeito do pensamento, usando daqui tanto as mensagens de André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, estamos especificamente lendo um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade sobre a formação mecânica do pensamento. Recordando que o pensamento ele é formado no cérebro perispiritual, na região do perispírito. Por isso, por ter essa formação, ele tem natureza material, a matéria do mundo mental. A fonte é o espírito, é a mente do espírito. E essa formação, essa expressão do espírito através do pensamento, além de ser material, tem natureza ondulatória, como uma onda do lago que a gente comentou. E essa onda ela vai se espalhando e interferindo com ondas semelhantes, parecidas, provocando interferências entre elas, somando as energias ou até se contrapondo às energias. São interferências construtivas ou destrutivas. Quando soma-se a energia de duas ondas que se encontram, há uma interferência construtiva. Quando duas ondas semelhantes, porém discordância de fase, tem uma interferência destrutiva, a energia reduz naquele ponto. O mecanismo de formação do pensamento é semelhante, segundo André Luiz, ao mecanismo de formação da luz. E é aqui que nós estamos tentando ilustrar como a ciência explica a formação da luz. É algo que já está desvendado, a ciência já conhece há mais de 100 anos como se forma a luz, a partir dos átomos, a partir da mudança dos elétrons, e é isso que nós vamos tentar introduzir aqui nas nossas explicações através de animações, através de pequenos filmes, né, que possam criar imagens que, uma vez registradas na nossa cabeça, vão auxiliar muito. Então, a dificuldade é introduzir nesta gravação, nessa imagem, uma animação desse tipo. A animação a gente já localizou, já trabalhou, agora estamos lutando para introduzir nesta gravação, né? Em breve estaremos, espero, com sucesso, né? Mas dá para a gente imaginar, né? É o que nós vamos fazer aqui. Vamos primeiro descrever. Eu vou ler os textos e, a partir daí, depois, com as ilustrações, creio que a gente consegue fechar. Então, imaginemos que um átomo... Por que átomo? Porque o átomo é a menor partícula da matéria, não absolutamente, mas para que a gente possa entender. Ela é a menor partícula da matéria, quer seja essa matéria sólida, líquida ou gasosa. Então, quando se fala em átomo, ela é a menor partícula de uma mesa, a menor partícula de uma pedra, a menor partícula dos átomos, das moléculas que compõem um líquido, e é a menor partícula das moléculas que compõem um gás. Então, se observarmos o que acontece com o átomo no gás, a reflexão vale para todo o resto. O gás é mais fácil porque as partículas elas estão mais desprendidas entre si. Num sólido, as partículas que compõem elas estão muito amarradas, elas compõem um retículo chamado retículo cristalino. Então elas estão todas como aluno dentro de sala de aula, cada um na sua cadeira, não pode se mexer, fica ali, fica só se mexendo na própria cadeira. Já nos líquidos, essas partículas elas estão agrupadas, juntas, porém
um pouco mais soltas, né? Os mesmos alunos agora jogando futebol na quadra, né? Existe toda uma amarração entre eles, cada um compõe um time, mas a agitação é maior, o desprendimento é maior. No estado gasoso, é que quando bate sinal, aí todos os alunos, cada um vai para sua casa. Então não há ligação nenhuma, ou essa ligação é muito fraca entre eles naquele momento. Mais ou menos assim a gente pode imaginar sólido, líquido e gasoso. Então, quando pegamos na situação do gasoso, que é a partícula mais desprendida, atingiremos o estudo do átomo. E o átomo, ele pode também, uma outra analogia, ser feita primária, né? Mas dá para ajudar. Como se fosse o sistema solar. O sistema solar tem o Sol e os planetas girando em torno dele, cada um na sua órbita particular. O que é órbita particular? A Terra está sempre girando na mesma trajetória. Ela não bate em Marte, porque Marte está em outra trajetória. E Júpiter está em outra trajetória. Então, cada um tem a sua própria região, a sua trajetória de orbitação e não sai dali. Não vai sair dali. A menos que venha um outro planeta, um outro corpo com bastante massa, bata nesse planeta e aí altera a trajetória dele. Isso é fácil de imaginar, ok? Um átomo é muito semelhante. Tem o núcleo, que é o Sol, equivalente ao Sol, e os elétrons girando em torno desse núcleo, em trajetórias muito mais ricas, muito mais opções do que os planetas, porque os planetas estão no mesmo plano, né? Agora já os elétrons eles estão em órbitas próprias, mas em trajetórias independentes, porém muito mais ricas em possibilidades. Assim como os planetas têm a sua trajetória, cada elétron tem a sua trajetória em torno do núcleo. E aqueles elétrons que estão próximos ao núcleo têm mais energia. Por que eles têm mais energia? Porque entre o núcleo e o elétron há uma atração. Então, quanto mais próximo, maior a atração. Mesmo assim, ele tem que ter uma energia muito grande para que ele não, por exemplo, caia no núcleo, porque o núcleo é positivo, então ele fica girando ali. Já os elétrons que estão mais distantes, os planetas que estão mais distantes do Sol, a energia é menor. Para ele sair daquele sistema é facinho, né? Está mais distante, menos atraído, então a energia dele é menor. Assim funciona um átomo da matéria corpórea. Tem o núcleo e cada elétron está girando na sua órbita, no seu endereço. Agora imagine que venha, por uma razão qualquer, um outro, não vou dizer elétron, mas energia, uma energia térmica. Vem uma energia, uma própria radiação que bate nesse elétron e tira ele do lugar. Geralmente tira ele do lugar para uma órbita com menos energia, mais afastada do núcleo. Então empurrou ele para lá, pulou, ele foi, pulou uma órbita, pulou outra. Só que a hora que cessar essa energia, esse recebimento de energia, ele volta para o endereço dele, porque ele quer ficar lá. A quantidade de energia que ele possui, naturalmente, é para aquele lugar. Então ele volta e ele devolve toda a energia que ele recebeu na forma de luz, luz visível, né? É óbvio, né? Se é luz, é visível. Se não é visível, não é luz. Tem coisas que são emitidas pelos elétrons que não são visíveis. São radiações, mas não são visíveis. Quando devolve, é a luz. Então a luz se forma na volta dos elétrons ao seu endereço original, desde que previamente estimulados ou excitados. A palavra que vocês vão ouvir na ciência o tempo todo é excitação dos elétrons. Então os elétrons foram excitados, na hora que ele volta, ele devolve essa energia na forma de luz. Deu para imaginar? E aí como é que faz? Ora, é simples. Se os elétrons movidos são aqueles longe do núcleo, aqueles que têm pouca energia, quando ele recebe energia, ele pode até ir embora, mas se ele não for embora,
ele pula para cima, para a órbita menos energética, a hora que passa a energia ele volta e devolve na forma de luz, só que é uma luz com pouca energia, né? Porque para mudar ele de lugar é facinho. Então, é a luz vermelha. A luz vermelha, ela tem origem nos elétrons mais distantes do núcleo. Na medida que há movimentações de elétrons mais próximos do núcleo, vai envolvendo mais energia, vai mudando a cor. Por isso que muda a cor. As cores estão associadas às quantidades de energia. E a ordem é essa: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O violeta é mais difícil de ser obtido, porque ele precisa de mais energia. São as ondas de comprimento de onda, distância entre duas cristas da onda é bem menor em relação ao vermelho. O vermelho, o comprimento de onda é bem maior em relação ao violeta. Então, a luz vermelha ela traz menos energia, já a luz violeta mais energia. Abaixo do violeta tem outras radiações que aí a gente não enxerga, porque aí, se enxergasse, se chamaria de luz. É o ultravioleta, raio-x, desculpe, são radiações invisíveis, porém é do mesmo jeito, a mesma natureza. Isso é em um átomo da matéria corpórea. Difícil imaginar, também acho, para nós que falamos é tranquilo, porque a gente já desenhou na lousa, já viu desenhado, já viu o filminho, então criar essa relação é muito tranquilo. Para quem nunca viu, é mais difícil, por isso que a gente quer introduzir essa ilustração, essa animação nas nossas explanações. André Luiz coloca que, assim como existe o átomo do mundo corpóreo, existe o átomo da matéria do mundo mental. Lembrando que a gente chama de matéria do mundo mental e não matéria do mundo espiritual, porque poderia dar confusão se é do mundo dos espíritos, né? Como é que se está falando matéria? Porque matéria e espírito são duas coisas distintas. Os espíritos, né, vivem num mundo que tem uma matéria própria, e essa matéria é a matéria do mundo dos espíritos, ou melhor, matéria do mundo mental. Mundo mental porque toda a diversidade de apresentação das coisas neste mundo, ela tem por origem a mente se expressando pelo pensamento. Então, o pensamento é o grande som daquele lugar. Assim como nós temos o som aqui na Terra, né, o som aqui propaga todos os ruídos, tudo aquilo que acontece no ar se espalha, uma onda, né? Ele vai se espalhando e vai sendo absorvido gradativamente, mas sem o ar não haveria como se propagar o som, né? O som, ele está restrito à atmosfera, ao ar. O som se propaga na matéria corpórea, ele se propaga no ar, que a gente está acostumado, se propaga na água também o som ele se propaga, só que é mais rápido, porque as partículas estão mais próximas. Lembra lá dos alunos jogando bola? No ar, os alunos já estão indo para casa, está tudo espalhado. Nos sólidos, o som também se propaga, né? Porque está mais apertado ainda e mais rápido ainda. Então, né, lembra lá nos filminhos de cowboy, o índio punha a orelha no chão para saber se estava chegando a cavalaria. Por quê? Porque o som se propaga no sólido mais rápido. Então, o som ele precisa de um meio mecânico para viajar. Sólido, líquido ou gasoso. Já o pensamento não. Pensamento se propaga em qualquer matéria, inclusive na ausência da matéria. O som não se propaga no vácuo, né? O sol está explodindo lá toda hora e a gente consegue dormir. Por quê? Porque o barulho da explosão do sol não chega na Terra. Porque o som não se propaga no vácuo, né? Não se propaga no vácuo.
é, é até... Precisa tomar cuidado quando a gente ouve as notícias, né? Que fala assim, gravaram o som da formação das galáxias. Não, não, não gravaram som nenhum. Gravaram uma onda eletromagnética que foi convertida em som. É outra coisa. Porque o som não se propaga no vácuo. Esses filmes de Guerra nas Estrelas, em que, né, lá no vácuo uma nave explode a outra e a gente escuta, é ficção, não existe isso, né? A gente tem até aquela brincadeirinha que tudo que a gente fala para aluno, a gente tem certeza que entra por um ouvido e não sai pelo outro, porque o som não se propaga no vácuo. É a piada corrente. Muito bem, já a luz aqui da Terra, ela viaja no vácuo. Tanto que a luz sai do Sol e chega aqui. O pensamento, ele tem uma proximidade com a luz, também nesse aspecto. O som se propaga no vácuo material e em todas as expressões de matéria mental. Então vamos voltar? Matéria corpórea tem átomos. Matéria do mundo mental tem átomos mentais. E a semelhança disso tudo são informações de André Luiz. Nós somos incapazes e incompetentes de descobrir isso, porque estamos nesse mundo. Não dá para saber como é que é do outro mundo se eles não falarem, né? Se não contar, a gente não vai descobrir, porque não tem acesso direto através de instrumentos. Se tivesse, aí já não seria de natureza espiritual, seria de natureza corpórea. Estou usando um instrumento. Muito bem, então... a matéria do mundo mental também tem átomos da matéria do mundo mental. E eles também têm um núcleo e têm os seus elétrons em torno deles, orbitando, como os planetas em torno do Sol. Cada elétron da matéria do mundo mental tem a sua trajetória. E por algum motivo, esses elétrons, quando são estimulados, ou a palavra que eu chamei a atenção, excitados, os elétrons fazem o quê? Eles mudam de trajetória, eles mudam de endereço, eles dão pulos, saltos. Como aqui? Saltos. Só que ele só dá o salto se tiver uma certa quantidade de energia. É como subir ou descer um degrau. Você não sobe meio degrau, você não sobe um terço degrau. Ou você sobe o degrau, ou você não sobe. Para subir um degrau, você tem que ter uma certa quantidade de energia suficiente para subir o degrau. Essa quantidade é denominada quantum. Quantum de energia, latim, né? Quantum de energia. Por isso que aí aquela... né, até bobagem em geral. Tudo é quântico, né? Quântico é a sede do FBI, da CIA, né? Não é tudo é quântico. O movimento dos elétrons, quando mudam de órbita, exige uma certa quantidade de energia, e essa quantidade a gente chama de quanto. Então estamos, sim, estudando a física quântica, porque é quanto de energia está sendo necessário para que mude de degrau. Aí o elétron da matéria mental mudou também, foi excitado, subiu um degrau, subiu dois. Parou de receber o estímulo, ele volta. Tchum. Quando ele volta, ele devolve toda essa energia na forma de pensamento. Aqui na Terra é luz, lá é pensamento. Quem é que estimula? Primeiro, quem é que estimula a mudança do elétron? Uma fonte. Alguma fonte tem que jogar energia lá para que ele mude de lugar. Na formação dos pensamentos, só vou falar da formação agora. Quem estimula é o próprio espírito, a mente do espírito. Ele estimula, ele manipula esses elétrons inconscientemente, porque ele faz isso desde que ele entrou na cadeia evolutiva, que é desde sempre. Ele está lidando com isso desde que ele é princípio espiritual. O princípio espiritual impregna a matéria
E esse processo desde que é princípio espiritual e princípio material. Isso ele faz desde que começou a sua existência, como princípio espiritual, até que ele foi aprendendo nos diversos reinos e chegou no homem. Ele manipula isso continuamente. Então, a mente do espírito manipula esses átomos da matéria mental, esses elétrons, fazendo com que eles mudem de camada. Quando eles devolvem, é na forma de pensamento. Então existe uma escala de pensamentos. Por quê? Porque elétrons que estão mais distantes do núcleo precisam de menos energia, aqueles que estão mais próximos do núcleo exigem mais energia. Então, as diferenças de pensamentos são obtidas pela diferença nas posições dos elétrons excitados. Mover os elétrons da periferia do átomo da matéria mental é fácil. Equivalente à nossa luz vermelha aqui, né? É fácil. Pensamentos de alimentação, reprodução, pensamentos frívolos, né, vulgares, são aqueles obtidos pela movimentação dos elétrons longe do núcleo. Já para mover outros elétrons, exige mais energia da fonte. Por isso que o que nós estamos aprendendo é mexer na fonte para que possamos gerar pensamentos mais nobres. É a partir daqui que a gente começa, reinicia a semana que vem. Prazer em revê-los. Até mais. Nossos cumprimentos a todos. E como tema de hoje, nós vamos abordar sobre relações simpáticas e antipáticas, que contém perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Vamos então para a primeira questão relativa a esse assunto, a questão 291, do qual é perguntado para os espíritos, além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? E a resposta é: sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. E na pergunta seguinte, vemos: há aversões entre os espíritos? E a resposta: não há aversões, senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Na questão 293, temos: dois seres que foram inimigos na terra, conservarão esses ressentimentos no mundo dos espíritos? E a resposta: não, compreenderão que a sua dimensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam essa espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se foi só o interesse material que os separou, não pensarão mais nele, pois um pouco mais desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Em seguida, vemos um comentário de Kardec. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. A lembrança das más ações que dois homens cometeram
um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? E a resposta, sim, ela os leva a se distanciarem. Na questão 295, vemos a seguinte pergunta: que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, é a resposta, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes nos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Analisaremos as questões do Livro dos Espíritos com a questão 297. A afeição de dois seres que mantiveram na Terra prosseguem sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que da Terra, porque não estão subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Esses conceitos, baseados no Livro dos Espíritos, ajudam-nos a entender o porquê desse sentimento tão controverso e como podemos trabalhar nosso comportamento para amenizá-los ou mesmo erradicá-los. Vemos que o termo antipatia é utilizado para explicar o sentimento de aversão de uma pessoa para com a outra. Para o ser humano, a antipatia é, sem dúvida alguma, o mais triste, inconveniente e negativo dos sentimentos. Em muitos casos, realmente existem razões no comportamento do outro para que se instale a antipatia, mas algumas vezes esse sentimento vem gratuitamente, sem que saibamos controlar, e se instala sem que saibamos como evitar. Basta que uma determinada pessoa se aproxime para que brote em nós esse desagradável sentimento de desconforto, de repulsa e de insatisfação. O mais estranho da antipatia é que às vezes a sentimos por pessoas que sequer conhecemos direito e com as quais mal convivemos. Porém, em muitos casos, quando passamos a conhecer melhor a pessoa, através do convívio diário, esse sentimento desaparece. Como explicar isso então? Primeiramente, precisamos entender que tipo de antipatia cultivamos por determinadas pessoas, pois é possível classificar esse sentimento em antipatia transitória e antipatia permanente, sendo a transitória aquela que se transforma em simpatia com a convivência e a permanente aquela que persiste ao longo do tempo. A antipatia transitória pode ser entendida e aceita como normal, pois as pessoas que se apresentam de forma jovial, alegre, normalmente ganham a nossa simpatia. Já aquelas que se apresentam de forma belicosa, irreverente e orgulhosa ganham a nossa antipatia. E a experiência nos mostra que não podemos classificar as pessoas de primeira impressão, pois invariavelmente estaremos enganados. Quem de nós que nunca pensou,
tenho a impressão que já conheço aquela pessoa. No entanto, existem casos em que alguém não nos agrada, mas não entendemos a razão. E refletimos: qual a causa que faz com que as pessoas sejam simpáticas ou antipáticas à primeira vista? E conforme o livro dos Espíritos, 2 espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados. A antipatia sentida instantaneamente por pessoas provém de espíritos talvez antipáticos, que se adivinham e se reconhecem. Ensinam-nos os espíritos superiores que é da discórdia que nascem todos os males humanos, e é da concórdia que resulta a completa felicidade. É preciso, pois, que nos esforcemos por viver harmoniosamente com nossas famílias, nossos companheiros de trabalho, colegas, vizinhos, etc. Devemos entender que a melhor forma de erradicar o preconceito da antipatia do nosso cotidiano é procurar agir com respeito e fraternidade com qualquer pessoa, seja ela quem for. Para todas as pessoas que sejam objeto da nossa antipatia, devemos procurar observar-lhes os pontos positivos, exaltando-os aos nossos olhos e jamais desejar-lhes coisas negativas. Com certeza, com o devido tempo, a antipatia tenderá a diminuir, tornando sadio o nosso relacionamento com essas pessoas, assim como nosso padrão vibratório para com elas e vice-versa. Com certeza, nosso interrelacionamento pessoal será excelente e que nos tornará pessoas melhores, mais compreensivas e afáveis. É dessa forma que se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Assim, se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações as verdadeiras simpatias. Atraímos espíritos simpáticos também através de nossas ações e principalmente pensamentos. E, uma vez unidos aos que nos são simpáticos, o progresso se instala. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pagar o Mal com o Bem, informa que é necessário sentir o amor para todos os seres, até para aqueles com os quais não são simpáticos para conosco. E continua no Evangelho: amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que de um amigo. Mas não é lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-lo sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É desejar-lhes o bem em vez do mal. Vamos finalizar recordando do livro Inspiração, por Emmanuel, o texto Antipatia. Qual acontece com o tesouro do carinho amealhado pelo amor no escrínio do coração, de existência a existência, o espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente, de século a século, conturbando-nos o caminho. Recorda que, se o amor nos eleva aos cimos estelares,
O ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte dos teus desejos em benefício da tua própria felicidade. Para que haja paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade e sigamos adiante. Jesus é a rota. Sigamos convictamente, tranquilamente. Assim concluímos o tema de hoje, desejando muita paz a todos e muita paz em todos os lares.